Se tem uma coisa que eu acho chato, é aquele tipo de gente que vê as coisas acontecendo e depois chega até você perto do ouvido quando você faz uma cagada e diz: Eu avisei. Mas isso dói tanto na alma e no ego. Mas agora quem vai fazer isso sou eu. Eu avisei que essas armas que foram furtadas do exército iam parar na mão de traficantes e de facções criminosas. Dá uma olhada só nisso aqui. Matéria da CBN. Metralhadoras furtadas do exército em São Paulo, tá, dos militares, foram oferecidas à facção no Rio de Janeiro. Metralhadoras furtadas. As metralhadoras do exército furtadas no quartel de Barueri, na Grande São Paulo, foram oferecidas à facção no Rio de Janeiro. De acordo com o portal G1, cada uma das 21 armas de grosso calibre foi ofertada por R$ 180 mil. Ou seja, é grave demais. Quase 2 milhões em recursos foram furtados do exército brasileiro. Pois é. O exército brasileiro, que hoje está sobre a batuta de quem? Quem é o chefe supremo das Forças Armadas? O presidente da República. E aí, será que vai ter a Marina Silva ou alguém dizendo que mas isso é responsabilidade do Bolsonaro? Capaz, né? Depois de um ano de gestão Lula, ainda vai ter gente que vai falar disso. O Paulo Bilinski fez uma publicação citando essa matéria, né? Que o G1 apurou o caso, né? Metralhadoras do exército furtadas em São Paulo foram oferecidas por até 180 mil cada a facção do Rio de Janeiro. E o Paulo Bilinski escreveu: é pior do que eu imaginava. Não foi desorganização ou incompetência. Foi crime mesmo. O Fabin Rovalente comentou o seguinte: o PT vai amar o time dele com as armas das Forças Armadas e os generais sentados eternamente em berço esplêndido. O Schalex escreveu: o exército de Dino ofertando armas para o crime? Ele falou dia 18 que eram os CACs que forneciam. Pois é. O coronel Luzerda escreveu: e o Dino vem com a narrativa de que os CACs alimentam o crimes, ou seja, organizações criminosas, com armas. Bandidos nunca compram armas legais, roubam ou traficam armas. Quem tem influência no Rio e no Exército? Ou seja, é nítido, é óbvio que é uma narrativa tosca a de desarmar o cidadão, que é só para deixar ele refém cada vez mais do tráfico. A narrativa era de que desarmar os CACs ia acabar com o crime organizado. Que toda a responsabilidade dos crimes cometidos com armas de fogo vem das mãos dos CACs. Pois é, mas se até o próprio exército está fornecendo metralhadoras que derrubam helicópteros. E aí, a cereja do bolo, matéria do Metrópolis, Igor Gadelha, furto de armas do exército. Abre aspas. Não tem dúvida do envolvimento de militares. Matéria do Metrópolis diz o seguinte: o comandante do exército, o general Tomás Paiva, afirmou à coluna do Igor Gadelha, nesta quarta-feira, que não tem dúvidas do envolvimento de militares do próprio quartel de Barueri no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de São Paulo. Não tenho dúvida de que a gente da unidade envolvida estamos investigando a fundo para atuar de maneira firme. Todos os envolvidos vão ser responsabilizados, afirmou Tomás Paiva, sem dar nomes ou outros detalhes das investigações. O furto das armas foi descoberto há uma semana, conforme revelou o jornal Metrópolis. Pois é. E aí, hein? Qual vai ser a justificativa? Alguém já viu uma postagem do ministro da Justiça sobre isso? Eu não vi. Ministro dos Direitos Humanos? Não. O próprio Múcio, ministro da Defesa? Não.
O único que se manifestou aqui, pelo menos teve a hombridade, faltou mais Paiva, que disse que vai apurar, né? Espero que seja apurado mesmo. Vamos falar de guerra, né, gente? Tá difícil ter uma editorial que a gente não fala aí da guerra de Israel com a Palestina, né? É um assunto que tá recorrente aqui nos nossos editoriais, mas acaba que a gente tem que estar abordando, porque cada dia acontece uma coisa nova e isso impacta você aqui também, tá? Tem questão do preço do petróleo que pode subir, tem a questão até humanitária. Se você é uma pessoa que tem moral, se você é uma pessoa que tem hombridade, que tem um pingo de humanidade, você rechaça as ações do Hamas e você dá apoio aqui a Israel. Pelo menos essa é a minha visão. Essa é a minha visão de mundo, não sei a sua, mas é a minha visão. E aí, é interessante, matéria do Pleno News, uma fala que foi feita pelo Benjamin Netanyahu, que diz o seguinte: o Hamas são os novos nazistas, diz Benjamin Netanyahu. E aí, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comparou o grupo islâmico Hamas aos nazistas durante seu encontro com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que chegou nesta terça-feira ao país para expressar sua solidariedade. Ele apoiou o direito inalienável de Israel se defender e proteger seus cidadãos. Vamos repetir. Ele apoiou o direito inalienável de Israel se defender e proteger os seus cidadãos. Por que eu repeti essa fala? Porque o Lula fez uma resolução onde ele condenava, de certa forma, o direito de Israel se defender. Onde os Estados Unidos se manifestou e falou: que absurdo, uma resolução, o Brasil preside o Conselho de Segurança da ONU, fez uma proposta de resolução, é a segunda frustrada, que não dá resultado, onde ele fala que tem que ter um cessar e que Israel não pode se defender dos ataques terroristas que o Hamas fez. Oi? Tá errado isso aí. É absurdo, é absurdo. E aí, eu vou citar agora o vídeo que eu tinha falado no editorial de ontem à noite. Eu trouxe um editorial ontem à noite que eu citei um trecho de um podcast do Estadão, onde ele escancarava, e o título do podcast fala justamente isso, né? Sobre o Hamas como um novo grupo nazista aí. Olha só o que o Rosian Kennedy disse sobre a situação aí de Israel. Eu achei muito interessante. Eu acho que o que já aconteceu foi sem precedentes em todos os... E só para constar, o trecho da matéria do Estadão diz: o modus operandi do Hamas lembra as duras memórias do nazismo. sentidos. Foi sem precedentes na forma, foi sem precedentes no número, foi sem precedentes em relação à provocação. Israel estava fazendo negociações com Hamas secretas, estava fazendo uma série de medidas econômicas para melhorar a vida das pessoas em Gaza. Israel estava realizando medidas econômicas para melhorar a vida dos cidadãos de Gaza. Ou seja, Israel estendeu a mão e disse: olha, nós vamos criar medidas econômicas para facilitar a vida do povo de Gaza. E aí o Hamas aproveitou desse momento de humanidade de Israel para fazer os ataques que fez. Todos os últimos 2 anos aumentou o número de investimento em Gaza, aumentou o número de caminhões entrando em Gaza, aumentou o número de trabalhadores que entravam em Israel para trabalhar, tanto desse governo como dos governos anteriores a ele. Mas não é esse governo que eles citam de extrema-direita, mauzão? Pois é, esse governo que está aqui estendia a mão para Gaza. Então ninguém estava esperando isso dessa forma, tudo foi planejado. Eles enganarem os israelenses por causa dessas negociações. Tá, entrevistas aí de pessoas do Hamas dizendo que eles enganaram os israelenses, fingindo que eles estavam se moderando. Tem entrevista de gente do Hamas. A turma do Hamas são pessoas que o objetivo deles é causar o caos, causar o terror. E o pior de tudo é que esse tipo de gente se gaba,
fica fazendo vídeo contando os feitos malignos deles como se isso fosse algo bom e se gabando que enganaram Israel com uma nova mensagem de pacificação. O número de mortos é 11 de setembro para Israel. É como se nos Estados Unidos tivessem morrido 30 mil americanos no 11 de setembro. Pela brutalidade, pela crueldade, pelo sequestro de 150 pessoas. Talvez um dos maiores sequestros da história. Isso você não vai ver esquerdista nenhum te citar, que talvez é um dos maiores sequestros coletivos da história. Tá vendo? O número de pessoas sequestradas, civis, mais que Entebbe. E eu acho que tudo isso junto, o fato de eles terem entrado em Israel, ficado controlado por um determinado número de tempo, de horas, um território de Israel, né, sem que as forças conseguissem entrar e tiver que trocar. Então, assim, por um determinado número de horas, eles meio que deteram controle de kibbutzim, de comunidades, de vilarejos, por um tempo. E aí, eu acho que por fim, eu acho que as cenas que a gente viu, que estão chegando ainda, são cenas que lembram os judeus do Holocausto. Que trazem essas memórias. Pessoas queimadas vivas, pessoas queimadas amarradas, pessoas que foram procurar, que tiveram que se esconder no assoalho, no porão, sem fazer barulho, como se estivessem fugindo de nazistas procurando judeus para matar judeus. O modus operandi que o Hamas efetuou nesse atentado, não que ele não tenha operado de forma cruel no passado, com os homens-bomba, na época da Segunda Intifada, o modus operandi que ele fez dessa vez lembra os judeus as duras memórias do nazismo e lembra o mundo as memórias do Estado Islâmico. E é essa realidade que a gente não tem como... Eu acho que... Essa realidade a gente não tem como fugir. Não tem como esconder. Esse é o grande ponto. Então, quando você vê alguém da esquerda tentando passar pano, ou da própria mídia, saiba o real interesse desse tipo de gente. E aí, você vai ver matérias, tá, desse tipo aqui. Palestino que teve o filho executado em seu colo por Israel há 23 anos, agora chora a morte de 2 irmãos. Pois é. É esse tipo de matéria que levam o leitor a ser comovido, leva a atingir o ponto emocional do leitor. E aí, quando você pega um título, porque há uma grande falha em grande parte dos brasileiros, das pessoas como um todo, do ser humano, que é julgar o livro pela capa, ou julgar a matéria pelo título. E aí, você vai entender um pouco mais. Jamal Adurra protagonizou uma das cenas mais emblemáticas do conflito entre israelenses e palestinos, em 30 de setembro de 2000. Mas vamos lembrar do fato histórico? Nessa época, 2000, a guerra acontecia e era o ápice dos homens-bombas e dos ataques terroristas, né? Ele ficou na linha de tiro entre os dois lados de um confronto armado e tentou proteger o seu filho, de 12 anos, Muhammad al-Duran, que acabou assassinado. Pois é, mas ele estava na linha de tiro dos dois lados. Ele acabou retirado a vida dele no meio da linha de tiro dos dois lados. Foi um ataque terrorista de Israel, se é que os tiros partiram de Israel. Qual é? Um ataque terrorista? Ou uma guerra? E uma guerra onde dois lados trocam tiros. E um lado, geralmente, é o lado que começa a agressão. Quem tem um histórico de estourar bomba? Pois é. Dessa vez agora também, quem começou o histórico de agressão? Os israelenses? Judeus? Pois é, acho que não. Mas vamos lá. Passados mais de 23 anos, ele agora chora a morte de seus 2 irmãos pela contraofensiva promovida pelas forças de Israel, depois que o Hamas cometeu os atos terroristas de 7 de outubro. E aí pede para você ver o vídeo compartilhado dele chorando.
Então, é uma técnica da mídia e da imprensa trabalhar para poder mexer com o seu psicológico, te alcançar no seu psicológico, mudando a narrativa para que, em certos momentos, ele consiga achar uma vítima. Em alguns momentos, ele transforma a vítima em vilão e transforma o vilão em vítima. É uma narrativa de praxe, de guerra, tá? Quando um lado tá aí favorecendo o outro. Mas em alguns outros momentos, ele consegue pegar uma vítima, que não deixa de ser. Ele é uma vítima do próprio Hamas, que sabia de tudo o que aconteceria com o povo israelense após o massacre que o Hamas fez, tudo que aconteceria com o povo palestino. Então ele é uma vítima do próprio Hamas, é uma vítima também da contraofensiva de Israel, que tem o seu direito de autodefesa reconhecido aí por nações como Estados Unidos, como a Alemanha, ou seja, pelo lado democrático da história. E aí, eles conseguem pegar essa vítima para transformar um dos lados, que também foi vítima, no ofensor, escondendo o real agressor da história. Matéria porcamente nebulosa, enviesada e que não ajuda em nada o entendimento desse conflito. Pelo menos é o que eu entendo, tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço. Se você ficou até o final, coloca no comentário. Eu fiquei até o final, gostei do conteúdo. Se não gostou também, coloca no comentário, porque eu preciso entender. Aqui é uma democracia. Pelo menos eu acredito que ainda temos vestígios de democracia aqui nesse país. Então, se você puder colocar o seu comentário aí, gostando ou não gostando, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.